Hoje, sexta-feira, 13 de outubro de 2023, mais uma live estamos fazendo aqui. Hoje temos como título Fim ao Pecado. É o assunto de hoje. Nós leremos poucos versos, mas com grande significação. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Nós te pedimos, Pai Santo, por todos aqueles que pertencem à Escola do Pensar. Pedimos pelos nossos alunos, pelos nossos pais, familiares, pelos professores e funcionários. Pai, abençoa também todos os colaboradores e todos aqueles que irão nos ouvir. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Fim ao pecado. Nós sabemos que o pecado é o maior intruso que aconteceu na história da humanidade. Nós podemos ler aqui muitos versos, mas nós escolhemos aqui alguns, quem sabe 8 versos no máximo, para lermos. O primeiro deles está aqui em Gênesis 3:9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Nós sabemos que depois do pecado, Adão e Eva, percebendo que estavam nus, estavam também na ausência de Deus, eles se esconderam. E quando, de repente, na hora que Deus sempre aparecia para falar com eles, com vergonha, eles ouviram Deus dizer: Adão, onde estás? É uma pergunta interessante porque Deus estava buscando o homem, sabendo que ele havia pecado. Deus sabia que o homem havia caído, mas ele agora procura o homem para salvá-lo. Isto já estava decidido muito antes da criação do homem. Se ele viesse a pecar, Cristo estava disposto a salvá-lo. Nós, em algum momento, já falamos de outros mundos. Nós podemos ver no livro de Jó que outros mundos existem. A Terra, naquela época, foi representada pelo inimigo porque ele tinha vencido o homem. E agora Deus busca salvar este homem pecador. Durante toda a história da humanidade, Deus tem buscado o homem para salvá-lo. E por isso Deus disse: Onde estás? E o homem ficou com vergonha, porque separara-se de Deus, saíra do local de costume, porque todos os dias Deus aparecia ao casal para conversar, mas naquele dia eles se esconderam. E Deus pergunta: Onde estás? Deus sabia sim onde eles estavam, mas Deus queria saber, se referia aqui, era a condição que eles agora se encontravam. Um dia diferente, não mais aquele dia de conversar amigavelmente com Deus. Havia acontecido um afastamento deles pelo pecado. E a partir daí, Deus busca o homem incessantemente para salvá-lo. Deus resolve perdoar o pecador. E Deus estava disposto a fazer tudo que era possível, até mesmo dar a sua própria vida como deu, para salvar este homem que estava afastado de Deus. O pecado, meus prezados, é alguma coisa terrível. É o afastamento do Criador. Certa vez uma pessoa disse que quando Deus pensou em criar peixes, ele colocou na água. Quando Deus pensou nas plantas, colocou na terra. Mas quando ele pensou em criar o homem, ele pôs o homem nele próprio. Os peixes sem água morrem. As plantas sem a terra morrem. E o homem sem Deus morre. Por isso é que o afastamento de Deus causou morte ao homem. E agora somente um milagre divino, com toda a proteção que a Trindade queria dar. Agora Deus procura o homem de uma maneira incessante. E por que vocês não estão no lugar de todos os dias? O que aconteceu? E agora o homem se arrepende, mas não sabe o que vai acontecer. Ele confessa os pecados. Ele se desculpa, e desculpa de uma maneira não tão elegante.
Por que fizeram isto? Porque você comeu do fruto proibido, Adão. A mulher que tu me deste, Senhor, ela me deu e eu comi. Mulher, por que tu deste este fruto ao teu marido? A serpente que estava lá, que o Senhor deixou lá, ela me induziu e eu comi. Desculpas. O pecado não tem desculpas. O pecado tem consequências. Cada vez que você pecar, não procure desculpar. Procure perdão, procure confessar a Deus o seu erro. Todos nós pecamos. Todos nós merecemos a morte. Adão, ele cometeu essa desobediência e passou a nós, porque nós somos herdeiros do pecado original. Mas Cristo tem a solução. Ele é a própria solução. E ele leva-nos a pensar no erro, no engano. Muitos de nós ainda não paramos para meditar em Gênesis 3,15. Vamos ver isso, o que está em Gênesis 3,15? Diz assim: Deus disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher é a igreja, descendente de Eva. E a tua descendência, da serpente, o pecado. O seu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça. O filho, o descendente da mulher, que é Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. E esta lhe feriria o calcanhar. Quando é que aconteceu isto? Na cruz do Calvário, a serpente, ele fere o calcanhar de Jesus. Mas ele não contava com a ressurreição e nem com a disposição de um dia Cristo perdoar os pecadores, todos aqueles que se arrependem de ter pecado e se unem a Cristo para ter uma nova vida. Porque aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E na história, tudo foi se desenrolando. Aconteceram nesses 6.000 anos, de Adão até hoje, tudo isso que nós conhecemos. As profecias, as histórias, os cumprimentos de profecias, os sinais da volta de Jesus, que está bem próximo. Nós vemos, então, esse descendente da serpente, que é o pecado, versus o descendente da mulher, que é Cristo. O pecado feriu o calcanhar de Jesus, enquanto Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, ele esmaga a cabeça da serpente. Porque todo aquele que crê em Cristo e se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus erros, toma uma nova vida, uma nova posição, uma conversão, isto é, voltar atrás, se arrepender e fazer a vontade de Cristo, este então vai ser perdoado e vai ser salvo. Deus então, naquele momento, resolve fazer vestimentas de peles de animais. Eu fiquei me perguntando, que animal teria sido este? Que Deus tirou a pele para vestir o homem? Possivelmente o cordeiro, porque já que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com a veste de justiça, o cordeiro simbólico também serviu para vestir a nudez do pecado, da desobediência dos nossos primeiros pais. E a resposta, a roupa, a justiça é Cristo. Quem tem Cristo tem a salvação. Quem não tem Cristo não tem a salvação. Meus prezados, vamos então ter uma firmeza nesse Jesus maravilhoso, na sua morte em nosso lugar, o pagamento que ele fez para que fôssemos redimidos de uma maneira completa. Nós não podemos fazer nada, porque nós somos salvos pela graça de Cristo, mas devemos tomar o cuidado, porque seremos julgados pela nossa atitude perante os pedidos de Deus, perante a lei de Deus. Eu quero ler mais um verso aqui, que está em 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado torna-nos injustos, sujos, condenados,
mas a justiça de Cristo, a morte de Cristo, o sangue de Cristo, a aceitação que nós temos da graça de Deus, então nos faz merecedores, não em nós mesmos, mas em Cristo, da salvação. Meus prezados, não há nada melhor do que a gente ter a Cristo em nossa vida. Faça esse propósito com Cristo, para tê-lo permanentemente, conversando com Ele, fazendo entrevista com Ele, lendo a sua palavra, obedecendo, pedindo a Ele que não nos deixe cair em tentação, mas que livre-nos do mal. Que esse Deus misericordioso esteja conosco agora e sempre. Vamos orar. Eterno Pai, mais uma vez nos colocamos em Tuas mãos. Que o Senhor nos perdoe os pecados. Que o Senhor nos dê a paz, nos dê a salvação. Limpa-nos, Senhor, com a Tua justiça. E que o Espírito Santo habite em nós, para que possamos então testemunhar do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. E que a graça de Jesus esteja conosco, em nome de quem pedimos agradecidos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e que vamos continuar com Cristo até a sua volta, quando seremos selados por todos os séculos. É o nosso desejo. Amém.